Foi uma aniquilação total. Ataques devastadores deixaram o regime do Irã de joelhos e abriram caminho para uma guerra em que os Estados Unidos eliminarão qualquer chance de o Irã ser um grande jogador geopolítico no Oriente Médio. Até o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se surpreende com a rápida queda do regime do Irã, após a vitória mais veloz da história militar moderna. Tudo o que foi preciso foram 12 horas. E agora o Irã está à beira do colapso total. Estados Unidos e Israel lançaram duas operações paralelas com o mesmo objetivo: derrubar o regime ditatorial do Irã. A Operação Fúria Épica e a Leão Rugidor despejaram enorme poder aéreo sobre o Irã em poucas horas, deixando o regime já enfraquecido em frangalhos. Enquanto destruíam alguns dos principais pontos militares que poderiam permitir ao Irã lançar algo que se parecesse com uma retaliação forte o suficiente para fazer os Estados Unidos e Israel pensarem duas vezes. Os números impressionam. Estados Unidos e Israel realizaram 900 ataques contra o Irã em 12 horas, em uma campanha de choque e pavor que abalou profundamente o país. Vamos explicar em poucos minutos como os Estados Unidos realizaram suas 12 horas de destruição e o objetivo da parceria entre Estados Unidos e Israel. Durante a ofensiva, as forças destruíram as defesas aéreas do Irã, enfraqueceram sua capacidade de retaliação e eliminaram o comando e controle, tornando o país uma sombra de sua força militar anterior. As primeiras explosões em Teherã foram relatadas por volta das 17h30 no horário de verão do leste australiano, segundo o Sydney Morning Herald. O horário padrão do Irã está cerca de 7 horas e meia atrás desse horário relatado, o que significa que os Estados Unidos atacaram o Irã por volta das 10 horas da manhã no horário local. Cerca de uma hora após as primeiras explosões, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que os Estados Unidos haviam iniciado grandes operações de combate no Irã. Depois, Estados Unidos e Israel bombardearam por 11 horas as defesas, liderança e bases estratégicas do Irã. Segundo o relatório do Cap Army sobre a Operação Estados Unidos-Israel, as 12 horas de destruição no Irã focaram principalmente em Teherã, a cidade mais importante do país. É em Teherã que grande parte da liderança de comando do regime está concentrada, diz Cap Army. Quanto ao centro populacional, vemos um sinal claro de que Estados Unidos e Israel seguem bem para conquistar o domínio aéreo e expulsar o regime do Irã do poder definitivamente. O espaço aéreo sobre Teherã ficou quase completamente escuro, que é exatamente o que vemos em regiões da Ucrânia e da Rússia, onde o tráfego aéreo está sendo proibido devido à enorme escala das forças militares, sendo empregadas nos espaços aéreos desses países. A Iran International divulgou em 28 de fevereiro um mapa que mostra o tráfego aéreo civil evitando totalmente o Irã. Aviões que 24 horas antes podiam sobrevoar o país agora estão sendo desviados para evitar o Irã, além de outros pontos críticos como Iraque, Kuwait e Síria, alvos de retaliação iraniana e bases dos ataques dos Estados Unidos. Ah, e mais uma coisa. Durante suas 12 horas de destruição, os Estados Unidos também eliminaram o líder supremo do Irã, Ali Khamenei. O homem que liderou o Irã na busca por ser potência militar e nuclear se foi para sempre, junto com centenas ou até milhares de seus seguidores e líderes. Vamos ver o que isso significa e como preparou o terreno para o que vem a seguir, mais à frente no vídeo. Por ora, vamos a duas perguntas principais. Como os Estados Unidos realizaram essas 12 horas de aniquilação e quais os papéis da América e de Israel no que deve ser o pior meio-dia da história do regime brutal do Irã? Vamos começar pelo como. A resposta simples é que os Estados Unidos usaram uma quantidade esmagadora de poder de fogo para aniquilar o Irã antes mesmo que ele tivesse a chance de sair dos blocos de partida nesta guerra. Poderíamos passar horas analisando cada aspecto do que os Estados Unidos fizeram, mas em vez disso, vamos focar em alguns dos armamentos mais pesados, começando pelos mísseis Tomahawk, que os Estados Unidos lançaram em grandes quantidades a partir de seus navios de guerra. Mais de 20 navios de guerra americanos, entre destroyers e submarinos posicionados recentemente, lançaram dezenas de mísseis Tomahawk contra seus alvos, segundo Cap-Army. Algumas imagens impressionantes surgiram desse ataque de Tomahawks, incluindo vídeos gravados do solo, mostrando os mísseis americanos voando rente ao terreno o máximo possível, enquanto avançavam rapidamente em direção aos alvos que deveriam destruir. Um dos vídeos mostra 21 mísseis de cruzeiro voando em direção aos alvos, um após o outro, todos visíveis do solo e capturados em um vídeo de pouco mais de meio minuto. Houve múltiplos impactos em locais estratégicos e as defesas aéreas do Irã, compostas por sistemas russos, chineses e alguns iranianos, não conseguiram impedir nenhum.
O voo em baixa altitude dos Tomahawks dificulta a detecção por radares e sistemas de defesa aérea, pois quanto mais baixo o míssil voa, mais difícil é perceber sua aproximação. Há preocupações de que os Estados Unidos tenham reduzido ainda mais seus estoques limitados de Tomahawks durante as 12 horas da Operação Fúria Épica. No entanto, segundo o Business Insider, a RTX, fabricante do míssil, já trabalha para elevar a produção a 1.000 unidades anuais. Após o ataque inicial, os Estados Unidos puderam atacar com mais precisão, usando outros mísseis e munições. Mesmo assim, os Tomahawks foram cruciais nas primeiras 12 horas. O mesmo se aplica aos caças que os Estados Unidos enviaram de porta-aviões e bases próximas. Cap Army relata que a maior parte do ataque inicial de 12 horas às defesas do Irã foi feita por F-35 e FA-18E Super Hornets de porta-aviões dos Estados Unidos no Golfo Pérsico. Seus ataques atingiram uma plataforma de drones iraniana e locais de lançamento de mísseis balísticos, segundo Cap Army. A CNN informa que F-16, F-22 e aviões de ataque bimotores A-10 também foram vistos em ação após as 12 horas iniciais de destruição dos Estados Unidos. Caças americanos também atacaram instalações navais limitadas do Irã. A Operação Fúria Épica fez o Irã perder ativos fundamentais de sua marinha, segundo o presidente Trump. Foi informado que destruímos e afundamos 9 navios iranianos, alguns grandes e importantes. Estamos buscando os demais. Logo, eles também estarão no fundo do mar, afirmou Trump. Ele disse que os ataques dos Estados Unidos destruíram o quartel-general naval do Irã e acrescentou sarcasticamente: "Fora isso, a marinha deles vai muito bem." Militani relata que imagens de satélite já confirmaram o afundamento de 3 navios de guerra do Irã, incluindo uma fragata leve e 2 corvetas. Parece que outras 3 embarcações, entre elas 2 barcos de patrulha e um navio auxiliar, também foram destruídas. Isso é o que o Irã menos deseja, já que sua marinha é fraca. O Global Firepower mostra que o Irã possuía só 7 fragatas e 3 corvetas inicialmente. Apesar de ainda ter 25 submarinos, a perda de qualquer navio de guerra reduz o poder naval que o Irã pode exercer no Estreito de Hormuz. Vamos desacelerar por um segundo, algo que temos certeza de que o regime do Irã gostaria que os Estados Unidos tivessem feito, em 28 de fevereiro. Já vimos que as 12 horas de destruição dos Estados Unidos eliminaram Khomeini, e há mais sobre isso. Os mísseis Tomahawk dos Estados Unidos destruíram pontos militares estratégicos em todo o Irã, e os caças do país atacaram alvos importantes, incluindo alguns dos poucos navios que o Irã possui e que poderiam representar qualquer coisa parecida com uma ameaça à supremacia naval dos Estados Unidos. Devido aos Estados Unidos, o Irã perdeu seus primeiros navios de guerra desde os anos 1980, e outros provavelmente seguirão. Mas há mais, muito mais. Antes de detalhar as ações dos Estados Unidos em seu ataque de 12 horas, este é The Military Show. Tem muito mais de onde isso veio. Não se esqueça de se inscrever hoje, se você está achando o nosso conteúdo valioso. Sobre o ataque de 12 horas dos Estados Unidos ao Irã, o regime iraniano não precisava se preocupar apenas com os Tomahawks na questão dos mísseis. Além das bombas lançadas pelos caças americanos contra o Irã, os Estados Unidos também usaram seus mísseis ATACMS. Segundo a revista Military Watch, fotos do Comando Central dos Estados Unidos, CENTCOM, mostram que mísseis ATACMS lançados por HIMARS também atingiram o Irã. É provável que os Estados Unidos tenham usado esses mísseis para atacar radares e locais de lançamento de mísseis balísticos do Irã, enfraquecendo ainda mais suas defesas aéreas e capacidade de retaliação. A revista Military Watch relata imagens que mostram mísseis ATACMS destruindo um lançador de mísseis balísticos de médio alcance e um sistema de defesa aérea iraniano BAV-373. Esses mísseis precisariam ser lançados do solo, como mostram as imagens, e os Estados Unidos teriam que posicionar seus lançadores próximos às fronteiras do Irã, já que o alcance máximo do ATACMS é de 300 km, cerca de 186,4 milhas. Isso gerou especulação de que os Estados Unidos usaram bases no Iraque ou Turquia para realizar parte do ataque relâmpago de 12 horas. Não sabemos se esse é o caso, pois os Estados Unidos não confirmaram a origem dos ataques com ATACMS. No entanto, essas são as opções mais prováveis, e a resposta não muda realmente o fato de que o Irã tem que lidar com esses mísseis poderosos caindo em seu território, junto com Tomahawks e tudo mais que os Estados Unidos e Israel lançaram como parte de seus ataques contra 900 alvos em 12 horas. Com tanto poder de fogo, é fácil esquecer outra arma usada pelos Estados Unidos no ataque inicial ao Irã, o LUCAS. Esses drones de ataque são usados pela Força-Tarefa Ataque de Escorpião, criada pelos Estados Unidos no Oriente Médio no final de 2025. A Operação Fúria Épica é a primeira vez que essa força-tarefa atua nessa escala,
e que os drones kamikaze Lucas são usados. A CNN afirma que o drone americano é basicamente uma cópia do Shahed 136 iraniano, o que foi aparentemente confirmado pelo CENTCOM em comunicado. Drones de baixo custo, inspirados nos Shahed do Irã, agora retaliam com fabricação americana, afirmou o CENTCOM. O Irã provou do próprio remédio e suportou a demonstração devastadora do poder de fogo americano em 28 de fevereiro. Durante as 12 horas de fúria épica dos Estados Unidos, vimos a demonstração mais impressionante do poder aéreo americano em anos. Como afirma o CENTCOM, a Operação Fúria Épica reúne a maior concentração de poder de fogo militar americano na região em uma geração. Não há como negar isso. Em instantes, analisaremos o que isso significa para o Irã e seu regime. Antes, é importante detalhar como a Operação Fúria Épica e a Operação Leão Rugidor se uniram para incapacitar o Irã em 12 horas. Embora Estados Unidos e Israel compartilhem o objetivo de derrubar o regime do Irã, cada um adotou um papel diferente nas fases iniciais do conflito. Pode-se argumentar que Israel talvez tenha prejudicado ainda mais o Irã e suas chances de resistir nesta nova guerra. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, Estados Unidos e Israel desenvolveram uma estratégia que pode ser resumida como destruir e decapitar. Enquanto os ataques aéreos dos Estados Unidos se concentraram principalmente em alvos militares, como navios de guerra e locais de lançamento de mísseis balísticos que já discutimos, Israel mirou na liderança do Irã. O ISW afirma que Khamenei provavelmente morreu devido à parte israelense do ataque de 12 horas. Outros líderes iranianos que Israel afirma ter eliminado são Ali Shamkhani, secretário do Conselho de Defesa do Irã, e o Major-General Mohammad Pakpur, comandante da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC. O Irã também perdeu seu ministro da Defesa, Aziz Nazirzadeh. Todos morreram nas primeiras 12 horas da guerra, e não foram os únicos. A Iran International diz que a ISNA informa que milhares de membros da Guarda Revolucionária morreram ou ficaram feridos em ataques dos Estados Unidos e Israel a centros militares do Irã. Esse número ainda não parece ter sido confirmado, e a Iran International observa que a ISNA é apenas uma fonte semi-oficial. Dados da Al Jazeera indicam que ao menos 555 iranianos morreram nos ataques aéreos até agora. Esse número é da Sociedade do Crescente Vermelho Iraniano, mas não está claro se inclui só civis ou todas as vítimas iranianas, como a liderança do país. Portanto, ainda há confusão em relação à verdadeira dimensão das mortes que ocorreram no regime do Irã como resultado do ataque de 12 horas. Mas podemos afirmar uma coisa com certeza: o regime está em terreno instável. E à medida que os Estados Unidos e Israel dão continuidade ao ataque inicial, como os Estados Unidos já fizeram ao lançar seus bombardeiros furtivos B-2 Spirit contra as instalações subterrâneas de mísseis do Irã, esse terreno vai desmoronar. Max Afterburner resume: isso é poder aéreo em camadas e sincronizado no auge, no fim de uma guerra que só começou. As Forças Armadas dos Estados Unidos foram criadas para realizar ações sincronizadas que derrubam sistemas integrados de defesa aérea e permitem atingir a liderança. Novamente, é a estratégia que o Instituto para o Estudo da Guerra destaca. A América eliminou alvos militares e Israel mirou a liderança iraniana, tudo em 12 horas, tornando o início da guerra Estados Unidos-Irã talvez a demonstração mais impressionante de poder militar da história moderna. Mas tudo isso já aconteceu e foi devastador para o Irã. A grande e última pergunta que precisamos fazer é o que vai acontecer a seguir. Trump já indicou isso em seu discurso de 8 minutos, feito uma hora após o ataque relâmpago de 12 horas dos Estados Unidos ao Irã. Buscamos proteger os americanos eliminando ameaças iminentes do regime iraniano. Suas ações ameaçam diretamente os Estados Unidos, nossas tropas, bases no exterior e aliados globais, declarou Trump. Em resumo, o colapso do regime do Irã parece estar nos planos dos Estados Unidos e de Israel. Se for esse o caso, ambos começaram bem. Khamenei já morreu. Se as perdas da Guarda Revolucionária forem reais, muitos líderes do regime e das Forças Armadas iranianas que poderiam enfrentar os Estados Unidos também morreram. Imagens de satélite mostrando a residência da liderança de Khamenei arruinada representam grande vitória de propaganda para os Estados Unidos, que poderão divulgá-las amplamente. Além do poder das forças aéreas dos Estados Unidos e Israel, destaca-se a qualidade da inteligência deles ao atingirem alvos rapidamente, antes que Khamenei e aliados escapassem. Esse tipo de propaganda pode inspirar o que os Estados Unidos esperam ser a próxima fase da guerra com o Irã: uma rebelião do povo contra o regime. O Capiarni especula que Trump se comprometeu com suas declarações de derrubada do regime
como uma forma de dizer ao povo iraniano que estava protestando contra esse mesmo regime nos meses que antecederam a Operação Fúria Épica que os Estados Unidos irão apoiá-los. Se houver rebelião interna, os Estados Unidos sugerem que usarão ataques aéreos para impedir qualquer reação do regime iraniano com novos bombardeios. É um caso de passar o bastão, e a morte precoce de Khamenei durante a guerra pode ter impulsionado uma revolta popular. Porém, segundo o político, uma revolta desse tipo teria que superar os mecanismos repressivos criados pelo Irã nas últimas décadas, que não desaparecerão apenas com a saída de Khamenei. A Guarda Revolucionária Islâmica continua ativa apesar das perdas, e historicamente é difícil remover regimes tão radicalmente fanáticos como o do Irã. Ao mesmo tempo, o povo iraniano mostra grande desejo de mudança. Segundo a político, talvez atendam ao chamado dos Estados Unidos e tenham sucesso onde outros falharam. Uma coisa que podemos dizer com quase 100% de certeza é que o apoio dos Estados Unidos não vai chegar ao ponto de colocar tropas em solo iraniano. O senador republicano Tom Cotton já deixou isso claro em uma entrevista onde disse: "O presidente não tem nenhum plano para qualquer tipo de força terrestre em grande escala dentro do Irã." Cotton afirma que uma campanha aérea e naval prolongada, aproveitando o sucesso devastador da blitz inicial contra o regime, é mais provável. E os Estados Unidos esperam que qualquer força terrestre necessária venha do povo oprimido do Irã, que clama por mudança de regime. Outro fator preocupa o regime do Irã: outros estados. O Times of India noticia possível cooperação discreta entre Israel e Arábia Saudita antes dos ataques iniciais. De 12 horas. Essa cooperação pode se tornar mais aberta com o avanço da guerra, pois os sauditas querem se livrar de um regime iraniano imprevisível, que tenta ser potência no Oriente Médio. O Reino Unido anunciou envolvimento limitado no conflito, restringindo-se atualmente a oferecer bases britânicas aos Estados Unidos após recusa anterior. Há consenso entre a maioria dos estados do Golfo de que essa guerra não é deles, segundo a Al Jazeera. Mesmo assim, o Irã retaliou como pôde aos ataques dos Estados Unidos e Israel, lançando poucos mísseis e drones contra bases americanas nos estados do Golfo. No momento, a situação do regime do Irã não é boa. Seu líder está morto. A maior parte de suas defesas aéreas foi destruída, grande parte da Guarda Revolucionária eliminada e o regime está em turbulência. A guerra ainda não acabou, mas em 12 horas, Estados Unidos e Israel já criaram condições para uma rápida derrota do Irã, um feito impressionante das operações militares modernas. A liderança do Irã foi totalmente aniquilada. E, curiosamente, a queda do regime iraniano pode ter um impacto terrível em outro líder que está a milhares de quilômetros de distância. Em algum lugar da Rússia, Vladimir Putin está tremendo ao pensar no que um mundo sem uma versão do Irã amigável à Rússia significará para o seu próprio regime. Por quê? Descubra em nosso vídeo o que ocorre com Putin se os líderes do Irã caírem. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para acompanhar os últimos desdobramentos da Operação Fúria Épica. E como sempre, obrigado por assistir.